O amor de Deus é incondicional. Deus nos fez justos em Cristo. A sua palavra é a verdade e o alimento. A sua graça é abundante para todos aqueles que não merecem. Olá, bom dia, meus amados irmãos. Que a graça abundante, a paz perfeita esteja sobre o seu coração. Amém? É um grande prazer estar com você novamente na sua casa, aonde você estiver, que você possa receber essa palavra. Essa é a minha oração nesse dia. Eu tenho convicção que o Senhor vai falar com você. Hoje nós vamos falar de se livrando dos jugos. Então eu tenho certeza que você chegou de uma maneira, mas você vai sair de uma maneira totalmente diferente de como você chegou. Porque você sabe, uma das grandes estratégias do diabo é colocar peso em nossa vida, é nos deixar pesados, porque ele sabe que gente pesada não voa. Gente pesada tem dificuldade de avançar, de crescer na vida. Por isso que pessoas amarguradas, pessoas que guardam tudo, guardam cada fala, cada gesto de cada pessoa, elas acabam até adquirindo doenças. Por quê? Porque todo o peso que nós aceitamos, que nós colocamos, que aceitamos que pessoas colocam sobre nós e que principalmente o diabo quer colocar sobre nós e nós aceitamos, isso vira um grande impedimento para nós. Eu me lembro mesmo quando eu fui ali para o dia que eu visitei, né, ali no Peru, em Machu Picchu, e foi muito legal em Machu Picchu ali porque o homem, né, o guia falou para nós, vocês podem subir de ônibus ou subir a pé e descer também a pé. E nós, então, fizemos a subida aí de ônibus, mas a descida eu fiz questão de descer Machu Picchu todinho ali a pé. E eu vou te falar, tanto os que estavam subindo quanto os que estavam descendo, todos não tinham muitas coisas levadas com eles. Por quê? Porque o peso dificulta o seu caminhar. Tá me ouvindo? O peso vai dificultar o seu caminhar na sua vida. E por isso que a grande estratégia do diabo é virar e colocar muito peso sobre você. Por isso você tem que estar livre de toda expectativa que as pessoas geram sobre o seu respeito. Qual é o pastor que você tem que ser? Qual é o pai que você tem que ser? Qual que é o marido que você tem que ser? De fato, nós devemos ser aquilo que Cristo nos capacita a ser. Mas nós não somos obrigados a suprir a expectativa de ninguém. E tanto o diabo como pessoas, eles tentam colocar sobre nós muitos pesos. E a partir do momento que você aceita e carrega, então isso fica muito difícil para você caminhar. E talvez você chegou hoje, nesse dia, nessa manhã, com pesos. Porque você não é o pai bom o suficiente, porque você não é a mãe inteligente e sábia para falar manso sempre que os seus filhos querem conversar, porque você não é o pastor presente, porque muitas vezes você deixa de aconselhar alguém para assistir um futebol, porque muitas vezes você deixa de ler um livro para assistir um filme na Netflix, e aí você então vem se condenando. E todo esse tipo de peso vai fazer da sua vida espiritual e da sua vida uma vida cansada. E você sabe, muitas vezes, de tempos em tempos, nós nos encontramos cansados. Cansados daquela posição que nós temos na igreja, cansados de trabalhar naquela empresa, cansados de até da nossa família, de um nível, né, a respeito disso. E aí então nós chegamos até a falar, eu quero sumir, eu quero mudar de país, eu quero começar minha vida em outro lugar. Por quê? Porque normalmente nós aceitamos esses pesos, esse jugo, essas coisas que vêm para nos atrapalhar. E eu quero falar sobre isso para que você possa entender plenamente e sair daqui totalmente renovado e livre e principalmente leve em nome de Jesus. Lá em Provérbios, capítulo 18, no verso 21, nós temos um versículo que é um dos que eu gosto muito, principalmente ali na parte de Provérbios. Todos os dias eu leio pelo menos um Provérbios, porque o Provérbios ali tem 31 capítulos e a maioria dos meses tem 30, né? Então eu gosto de ler um Provérbios pelo menos por dia.
E eu estava lendo esses dias, e no capítulo ali 18, verso 21, vamos ler o que fala? Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara que o poder da morte e o poder da vida está na língua. Nós não temos uma varinha mágica igual a do Harry Potter, né? Falar alguma coisa lá, né? E isso gerar um poder. O poder está na língua. A Bíblia diz que a língua, ela pode ser o maior órgão destruidor da sua vida, mas ela pode também ser o maior órgão abençoador da sua vida. E aí, por isso que eu quero começar essa palavra dizendo para você que o diabo sabe isso. Ele sabe o poder que existe a palavra. Ele sabe o poder que tem a língua. Por isso que ele vai querer colocar coisas na sua cabeça para que você venha falar e concordar com coisas ruins a seu respeito. Que você não é um pastor inteligente, espiritual o suficiente. E muitas vezes nós deixamos os nossos pensamentos, que são influências malignas, sair pela nossa boca. Por isso eu quero te falar nesse dia, nessa manhã, cuida bem da sua boca. Tanto é que Salomão mesmo fala que até aquele tolo que se cala se faz sábio. Se nós olharmos ali em Gênesis 1, a Bíblia é muito clara que o Senhor fez o universo inteiro. Não foi com as mãos. A Bíblia é muito clara. O Senhor ali criou os céus e a terra. Aí depois nós temos o verso 2 e no verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, o próprio Deus criou o universo, criou todas as coisas através da palavra. Por isso, aprender a lidar com a sua boca é determinante para o seu crescimento de vida. Aprender a lidar com a sua língua, sobre o que você fala dos seus filhos, o que você fala das pessoas que andam com você, o que você fala das suas finanças, o que você fala, sabe, do seu marido, da sua saúde, o que você fala sobre a sua igreja, sobre o seu ministério, tudo isso está sendo gerado. E através da sua boca, você pode gerar vida ou você pode gerar morte. Não permita, na sua casa ou na sua vida, que seja gerado coisas mortas dentro de você. Alguém pode me perguntar, Roger, ali na época ali, né, do Antigo Testamento, os próprios, né, nazireu ali, eles não podiam tocar em morto. É verdade, mas hoje nós não podemos tocar no morto através da palavra, da boca. Quando você declara palavras ruins ao seu respeito. Meu querido, nem quando você erra, você deve proferir palavras ruins ao seu respeito. Está me ouvindo? Aprenda a usar a sua boca ao seu favor e não contra você. Aprenda a usar a sua boca ao favor do seu ministério, da sua igreja, da sua casa, das suas filhas. Aprenda a usar a sua língua ao seu favor. A Bíblia é muito clara que o poder da morte e da vida estão na língua, naquilo que você diz. Por isso, não brinque com palavras. Palavras são sementes plantadas e uma hora nós vamos encontrar com tudo aquilo que nós estamos plantando através da nossa boca. Por isso que a melhor forma de você ter palavras de vida é você lendo a palavra, porque você vai falar segundo o que a palavra de Deus diz. Eu não falo o que eu acho, eu não falo o que eu penso, eu não falo o que o diabo fala na minha cabeça, eu falo o que Deus fala. A melhor maneira de construir vida ao nosso lado é concordar com Deus. É falar aquilo que Deus fala, ao meu respeito, sobre as minhas finanças, sobre todas as áreas da minha vida. A partir do momento que eu falo aquilo que Deus quer que eu falo, que eu concordo com Deus, então de fato eu vou estar gerando vida. Vida, aleluia! Gere vida hoje na sua vida, gere vida hoje na sua casa, na sua empresa e no seu ministério, em nome de Jesus. E nós sabemos que uma das grandes estratégias do diabo é que nós temos um inimigo. É importante você entender que pessoas não são nossas inimigas. Nós não temos inimigos de carne e sangue. Aquela pessoa talvez que você não gosta, ou aquela concorrente seu, ou aquela pessoa carnal que frequenta a sua igreja, ou a sua reunião semanal, ela não é a sua inimiga. A Bíblia é muito clara que nós não temos inimigos de carne e osso. Mas os nossos inimigos, a Bíblia diz, são principados e potestades,
são hostes malignas. Então nós temos que entender que nós estamos sim em uma guerra que já foi vencida, porém eu tenho que tomar posse daquilo que me foi vencido. É verdade que Jesus já venceu por nós a guerra, mas nós temos que tomar posse disso. Eu vou te dar um exemplo. É igual chega algum rei, vira para você e fala, olha, eu ganhei uma guerra para você lá no Iraque, só que você tem que ir lá, vai lá e está tudo pronto para você. E aí então você fica aqui no Brasil. Não, meu querido, se você quer de fato desfrutar daquela vitória do rei lá no Iraque, você precisa ir lá. O que significa isso, Roger? Que você tem que tomar posse da vitória que já nos foi dada. Como eu tomo posse? Por exemplo, com a palavra. Quando você fala, quando você declara, quando você fala, eu habito no esconderijo do Altíssimo, caiam 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não vou ser atingido. A minha casa não será atingida, a minha saúde não será atingida. Então você está tomando posse de uma vitória que Deus já te deu. Amém? A nossa guerra é resistir com a palavra de Deus e o diabo vai fugir de nós. E nós resistimos como? Com aquilo que Deus nos deu como verdade. Aleluia! Por isso, meu querido, se você não lê a Bíblia, você está em grande perigo de ficar desarmado para a guerra que nós temos. Está me ouvindo? É mesmo quando você não lê a Bíblia, você está deixando de colocar bala numa arma. Você vai atirar e não vai ter. Porque a única forma de detonar o diabo é através da palavra. Nós vemos isso, por exemplo, no próprio ali em Mateus 4. Lá em Mateus 4, quando Jesus mesmo está ali, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, no capítulo 3 de Mateus ele é batizado, depois ele é levado no deserto e depois a Bíblia diz que ele levou para ser tentado pelo diabo. E aquela tentação, ela não foi uma tentação apenas uma tentação onde Jesus está de um lado e o diabo está no outro. Não, aquela tentação foi na mente. Muitos acreditam que aquela tentação, alguns na verdade, eles acreditam que aquela tentação é como se fosse um teatro. Jesus de um lado e o diabo do outro. Mas não, aquela tentação de Jesus é a mesma como nós sofremos. É uma tentação da nossa mente. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos o inimigo. E o nosso inimigo, ele nos ataca através da mente. Fique tranquilo. O diabo não vai te empurrar de um penhasco. O diabo não vai te empurrar de um prédio. O diabo não vai derrubar o avião que você está viajando. Mas o diabo ele vai querer mentir para você. A grande estratégia do diabo é gerar mentira na sua mente, para que você acredite, porque nós somos frutos das nossas crenças. Se eu consigo mudar aquilo que você pensa, eu consigo mudar aquilo que você age. Se eu quero mudar o seu resultado, eu vou mudar o seu comportamento. E se eu quiser mudar o seu comportamento, eu vou mudar o seu pensamento. Então, nós entendemos que o diabo, ele é o nosso inimigo. Um dos grandes escritores de antigamente, A.W. Tozer, ele tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que ele fala exatamente isso. O mundo, um campo de batalha ou um parque de diversão. E por um lado, nós estamos aqui para desfrutar das bênçãos de Deus. Mas por outro, nós estamos aqui também para resistir ao diabo. Resistir porque ele quer resistir à igreja. Ele quer resistir à sua vida. Ele quer impedir você de crescer, de avançar, de prosperar, de comunhar, de estar em comunhão com as pessoas, de congregar. O diabo ele vai querer fazer isso. Por isso nós temos esse inimigo. E o inimigo vai fazer de tudo para tirar você do seu propósito, tirar você do foco e fazer de você alguém cansado, alguém sobrecarregado. E o diabo ele não pode pegar, por exemplo, uma mala e colocar aqui nas minhas costas. Então qual que é a maneira, Roger, que o diabo usa? O diabo ele usa a sua mente. Por isso ele usa até pronomes pessoais. Ele usa, por exemplo, a palavra eu, para você achar que é você que está pensando. Então, eu não vou dar em nada. Eu nunca vou conseguir as coisas. Eu nunca vou prosperar. Eu nunca vou terminar de pagar essas dívidas. Eu nunca vou conseguir sair dessa parte minha de pornografia. Eu nunca vou crescer na igreja. Eu nunca vou conseguir avançar. Eu nunca vou casar. E aí muitas vezes você acredita nos eu nunca que o diabo gera na sua vida. E por isso que eu estou hoje aqui para te falar que o nosso campo de batalha é a nossa mente. Nós temos que ser sérios e entender que tudo começa na mente. E saber lidar com a mente é determinante para você viver uma vida de vitória. Tá me ouvindo?
aprender a lidar com a mente vai ser determinante para você, de fato, viver uma vida de vitória. Se você quer viver o melhor de Deus para a sua vida, meu querido, a sua mente ela precisa ser renovada. Vamos ver o que Paulo diz lá em Romanos 12, 2. Ele diz o seguinte: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. O que Paulo fala para transformar? A vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que eu vou, Roger, transformar minha mente? Renovar minha mente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós temos aí, não é 3 níveis de vontade de Deus, é 3 crescimentos da vontade de Deus. Quando eu estou renovando a minha mente, quando eu começo a renovar a minha mente, eu vivo então uma vida boa, com base na vontade de Deus. Mas se eu continuo renovando a minha mente, eu vou viver uma vida agradável. Mas se todos os dias eu renovo a minha mente, então eu vou viver uma vida perfeita. Ou seja, não uma vida onde não tem problemas, mas uma vida que condiz e que está em linha com a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, nós temos uma grande chave dessa palavra de hoje. E eu quero começar lendo por lá. Diz o seguinte: porque embora andando na carne, ou seja, nós estamos hoje no corpo, você está aí andando para um lado e para o outro no corpo, não militamos, e aí nós já temos uma palavra de guerra, que fala de milícia, de militar, ou seja, de guerrear. Ou seja, Paulo está muito claro, nós estamos numa guerra, nós temos uma guerra, você quer queira ou não, você escolhendo ou não, você gostando ou não, nós estamos numa guerra. Você pode não escolher querer guerrear, mas você já está inserido nessa guerra. Porque mesmo o diabo sendo já destruído ali no Calvário, ele ainda atua sobre muitas mentes e principalmente sobre a vida dos incrédulos. Então nós estamos numa guerra. Nós precisamos de fato lutar. Vamos continuar o versículo? Porque embora andando na carne, não militamos, ou seja, não guerreamos. Nós não vamos guerrear segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, lei-se guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a nossa grande guerra é na mente. A nossa batalha espiritual é na mente. Inclusive, eu te sugiro a ler o livro da Joyce Meyer, onde diz Campo de Batalha na Mente. É muito, muito bom esse livro. Eu recomendo você ler para que você possa entender melhor sobre como lidar com a sua mente, com a passividade e com várias outras coisas. Falta de concentração e tudo mais. Eu recomendo você ler esse livro. Então, a nossa guerra espiritual, o que Paulo está falando? Ela não é carnal. Ou seja, eu não vou vencer o diabo com um tijolo, eu não vou vencer o diabo com um tapa na cara, com um tiro no diabo. Não. O que Paulo diz? As nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus. Significa que as nossas armas são dadas por Deus. São em Deus, ou seja, quando eu estou em Deus, quando eu entendo que as armas que Deus me deu, eu as uso, então as armas de Deus é que me faz vencer as batalhas diárias que todos nós enfrentamos. E aí Paulo fala, essas armas não são carnais. Não adianta você pegar um pedaço de pedra e tentar achar o diabo e jogar na cabeça dele. Não adianta você pegar uma espada e querer enfiar na goela do diabo. Porque a nossa luta não é carnal. Não adianta você querer dar um soco no diabo. Não adianta você querer entrar numa luta, num Muay Thai com o diabo. Por quê? Porque a nossa guerra, diz Paulo, ela é uma guerra espiritual. E nós precisamos das armas espirituais para destruir toda fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma mentira repetida na sua mente. É uma mentira que foi criada provavelmente lá na sua infância. E até hoje, ela começou com um tijolinho. Com uma coisa que você experimentou, com uma coisa que você viu, com uma coisa que aconteceu. Foi um tijolinho.
Mas aí, com o passar do tempo, o diabo foi colocando mais coisas, foi te gerando mais coisas, e aquele tijolinho virou uma grande parede, ou seja, uma fortaleza. Acredite, o diabo atua na nossa vida, e aqui eu não quero dar o foco para o diabo, mas eu preciso te alertar sobre isso. O diabo quer atuar desde a infância. Por isso, se você é pai, se você é mãe, não deixe de levar seus filhos nas reuniões da igreja. Não deixe de dar uma Bíblia para eles, não deixe de ler com eles. Porque o diabo ele não atua só nos adultos, ele começa, na verdade, nas crianças. Eu te falo com toda tranquilidade, a idade principal, o alvo principal do diabo são sempre as crianças. O diabo tem o alvo principal, não são os adultos, não são os velhos, são as crianças. Porque as crianças estão mais suscetíveis a ser gerados fortalezas. Porque normalmente as crianças nem malícia têm. Elas não conseguem distinguir muito entre o bem e o mal. Elas não conseguem perceber se aquilo lá, de fato, foi um abuso sexual ou algo que acontece na vida. Ela não consegue ter esse discernimento. Tanto é que muitos são abusados e eles vão entender isso anos depois. Por isso que o público fundamental para o diabo são as crianças. Por isso que as crianças, principalmente nas igrejas, devem ser muito bem guardadas. As crianças devem ser muito bem educadas, ensinadas. Tanto é que lá em Provérbios, capítulo 22, no verso 6, Salomão diz, ensina. Ensina quem? Olha só o que ele fala. Ensina a criança. Ou seja, a sabedoria já está no ensino desde o início, na criança. O que você vai ensinar para a criança? O caminho que ela vai andar, que ela deve andar. E quando for velho, e aí não está falando velho da criança, mas do caminho. E quando o caminho for velho, ela não vai se desviar dele. Está entendendo? Ou seja, o próprio Salomão fala, existe uma importância de um ensino para as crianças. Existe um ensino que você tem que fazer desde pequeno. Porque o público-alvo do diabo, acredite em mim, são as crianças. Por isso que quando o povo de Israel foi sair ali do Egito, a primeira coisa que Faraó falou para eles é, vai, mas deixa os seus bens. E depois o que ele falou? Vai, mas deixa as crianças. Por quê? Porque o diabo ele quer atuar em cima das crianças. Porque elas são mais suscetíveis a receber fortaleza. Por isso, meu querido, cuide bem dos seus filhos, sobrinhos, filhos de amigos. Cuidado com esse negócio de dormir na casa dos outros. Seja muito sério quanto a isso, porque as crianças são, de fato, o público-alvo do diabo, porque elas são mais suscetíveis. E aí a Bíblia continua dizendo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 10, verso 3, que o diabo ele vai gerar uma fortaleza. Mas a segunda coisa que o diabo vai gerar dentro de você é um sofisma. O que é sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Tem cara de porco, cheiro de porco, jeito de porco, mas não é porco, é tomada. Você está entendendo? O diabo ele vai querer jogar, ele vai querer formar em você, por um lado, fortaleza, mas por outro, sofismas. Vai virar para você e falar, não, eu sou assim, eu nasci assim. E esses são sofismas. O que é o sofisma? Tem cara de verdade, mas é uma grande mentira. Tem cara de verdade, mas é uma grande mentira. E aí o diabo usa os seus olhos, seus sentimentos, sua mente, suas lembranças, seus arrepios, o seu tesão e outras coisas para te mostrar, tá vendo? Essa é a verdade. Você é isso. Você é assim. E aí muitas pessoas acabam acreditando nesse sofisma. E aí depois ele continua. Vamos continuar o verso. E aí ele fala o seguinte, verso 4. Primeiro então, a palavra de Deus vai destruir as fortalezas. Essas coisas que desde crianças estão sendo geradas dentro de nós. Depois fala que vai anular os sofismas. Ou seja, são as mentiras com cara de verdade. Aí depois ele continua. O verso 5. E toda altivez que se levanta também contra o conhecimento de Deus. Essa é a terceira coisa que o diabo vai querer mentir sobre você. Ou para você. É contra o conhecimento de Deus. Não, Deus não é tão bom assim. Deus, esses dias mesmo eu ministrei sobre isso. Que Jesus é bom. Vale a pena você assistir essa palavra.
E o diabo ele vai se levantar com toda a altivez do conhecimento de Deus. Ou seja, ele vai querer te impedir de conhecer verdadeiramente quem é Deus. Por isso que quando você pega a Bíblia para ler, você tem preguiça. Se você assistir um filme, você consegue assistir 2 horas de filme. Mas quando você vai ler a Bíblia, dá 10 minutos você já está com sono. Por quê? Porque o diabo vai levantar contra todo o conhecimento de Deus. Tudo que envolve a Deus, o diabo vai resistir. Por que você acha que vídeos no YouTube de comédia bate milhões, mas vídeos de pessoas que estão ensinando a palavra são poucos? Não bate milhões. São poucas pessoas que têm milhões da palavra. Por quê? Porque o diabo ele se levanta contra todo o conhecimento que vem de Deus. Sabe, nós temos que resistir. Nós temos que resistir. Nós temos que aprender a ler a palavra, ouvir pregações. Não estou falando que você não possa fazer outras coisas, mas devemos aprender a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor e abrir mão e lutar contra toda essa altivez do diabo. E aí ele continua. Vamos para o próximo. Aí ele continua no verso 5. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa aí é a 4ª coisa que o diabo vai querer fazer também com você. O que é isso? Volta lá, por favor, no versículo, pode deixar lá um pouco. E levando cativo todo pensamento à obediência para Cristo. Não. O que o diabo vai querer fazer com você? Escuta bem isso, presta atenção. A grande estratégia do diabo, depois que não consegue vencer fortaleza, sofisma, depois que ele não consegue vencer o conhecimento de Deus que você está buscando, o que ele vai fazer? Ele vai querer gerar em você uma acusação, uma condenação que você não obedece a Deus como deveria. Porque você não jejua o tanto que deveria, porque você não lê a Bíblia quanto deveria. Isso tudo a Bíblia chama de levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o diabo vai querer que você foque na obediência sua. Mas a palavra de Deus diz, Paulo diz, meu querido, foque na obediência de Cristo. Eu não posso obedecer, eu não posso guardar a lei, eu não posso guardar os mandamentos, mas ele guardou, ele pode. Por isso eu vou levar os meus olhos ao Senhor. Eu vou levar os meus olhos a Jesus. Eu vou levar todo o meu pensamento, não a minha obediência, porque alguns dias eu consigo, outros eu não consigo. Uns dias eu consigo ficar gente boa, outros dias eu fico irado. Então eu não consigo ser obediente todos os dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar a minha mente à obediência de Cristo. Se ele obedeceu 100%, eu agora estou em Cristo, significa que eu também obedeço 100%. Você entende isso? A Bíblia não preocupa com a sua obediência. Ela preocupa com a obediência de Cristo. Olha que coisa doida. E quanto mais você conhece Jesus, mais você obedece a Deus. Porque é Deus, é Cristo em você obedecendo a Deus. Está me ouvindo? O Novo Testamento, meu querido, não importa com a obediência do homem. Porque o homem, ele pode obedecer algumas coisas. Ele pode parar de mentir, ele pode não adulterar, mas e as outras coisas? Então a Bíblia foca em você olhar para o seu autor e consumador da fé. Quanto mais você conhece a Jesus, mais cheio do Espírito Santo você fica, mais ele em você obedece a Deus por você. Não é você obedecendo a Deus, é Deus em você obedecendo a ele mesmo. Por isso que a vida cristã deve ser uma vida leve. Porque não é eu tentando fazer algo para Deus, é Deus em mim fazendo algo para Ele. Eu só abro mão da justiça própria. Eu só abro mão de tentar convencer a Deus que vale a pena me abençoar. Aleluia! Que você todos os dias, presta atenção nisso, que você todos os dias leve a sua mente à obediência de Cristo. Hoje eu não consegui obedecer, mas Jesus Cristo obedeceu. Hoje eu não consegui fazer tudo, mas Jesus Cristo obedeceu. E essa convicção e essa alegria vai fazer a sua vida ser transformada cada dia mais. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele diz o seguinte, qual que é a maneira de Deus nos transformar? Vamos ler? Olha só o que está escrito. Diz o seguinte, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, o que nós contemplamos? A glória do Senhor. Então, quanto mais nós contemplamos, ou seja, observamos a Jesus, contemplamos, adorando, somos transformados de glória em glória.
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que quanto mais contemplamos a Jesus, mais somos transformados. Mais somos transformados. É como existe uma luz aqui, que inclusive já está me incomodando já tem um tempo, e essa luz aqui na frente, a luz forte, ela está aqui para mim. E olha o que a palavra de Deus quer dizer. Quanto mais eu fico aqui, contemplando essa luz, mais essa luz ela entra em mim e essa luz me transforma. É como se essa luz tivesse um poder de me deixar mais jovem, mais bonito, e que essa luz, quando entrasse em mim, me fazesse cada dia mais um novo homem. Então, o que a Bíblia está dizendo é: contempla o Senhor, olhe para Jesus, veja Jesus, enxerga Jesus de Gênesis e Apocalipse, estude sobre Jesus, exalte a Jesus, ore para Jesus, fale o que Jesus falou, declare tudo isso, e aí essa luz você vai ser transformado. Nós não somos transformados fazendo algo para Deus, nós somos transformados em contemplando a Deus. Quanto mais eu contemplo a Jesus, mais Ele me transforma. Mais Ele me transforma. Qual que é o problema da religião? O problema da religião é que a religião ela prega uma maquiagem. Ela prega uma maquiagem. Então você passa um batom, você coloca um blush e pronto, você está parecido com Jesus. Só que qual que é o problema disso? Toda maquiagem tem um prazo de validade. Toda maquiagem vai ter que ser tirada. E aí o problema da religião é que o cara prega lá duro, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas lá na tesouraria, ele está desviando um monte de dinheiro. Está entendendo? Mas na frente do púlpito, ele está lá falando santidade ao Senhor. E aí o problema da religião é que existe uma maquiagem que a Bíblia chama de fermento, que é a hipocrisia dos fariseus, que é na frente dos outros. Mas ali na minha vida, no meu interior, no meu sozinho, isso não tem. Por quê? Porque nós não somos transformados maquiando. Nós somos transformados contemplando. Contemplando. Quanto mais eu olho para Jesus, quanto mais eu conheço a Jesus, quanto mais eu leio a palavra, eu olho para Jesus, eu falo: Jesus, obrigado. Obrigado porque eu não sou, eu não posso, mas o Senhor é. Obrigado porque, Jesus, sem o Senhor eu não conseguiria vencer esse pecado. Sem o Senhor eu não conseguiria crescer no ministério. Sabe por quê? Muitos pastores eles têm que cansar, porque eles ainda estão fazendo o ministério na força deles. Eles acham que agora eles são avivados. Eles acham que agora eles estão fazendo 21 dias de jejum, agora eles estão prontos para pregar no estádio. E aí o que tem que acontecer? Deus tem que deixar eles se cansar. Porque a carne cansa. Tá me ouvindo? A carne, tudo que é feito na carne é cansativo. A carne cansa. Mas quando você vem para cá, quando você fala: Senhor, faz em mim, por mim, através de mim e por mim, não tem peso. Você está me ouvindo? Muitas vezes eu venho para cá mesmo ministrar e compartilhando algo meu para vocês, irmãos. Para mim está sendo muito desafiador isso daqui. Eu confesso para vocês que eu não gosto de ministrar para a câmera. Eu estou de frente a 2 câmeras. Não tem pessoas aqui comigo, só tem uma pessoa gravando. Isso para mim está sendo um grande desafio, porque eu gosto de gente, eu gosto de ver os olhos, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir o cheiro, de ver o sorriso. Para mim gravar isso daqui, para eu gravar isso daqui, está sendo um desafio. Muitas vezes até me incomoda, mas eu estou aqui para responder ao Senhor. Por que eu estou te falando isso? Muitas vezes eu até venho para cá cansado, no meu corpo. Mas quando eu saio daqui, eu fico tranquilo. Por quê? Porque é o Senhor que faz. Eu nem lembro, às vezes, as palavras que eu usei, os versículos que eu usei. Mas eu tenho convicção que o Senhor usa a minha boca para impactar você, para impactar outras pessoas. E isso é o descanso. Se tem uma coisa que Deus tem para nós, é o descanso. Não é à toa que o homem foi feito no 6º dia. E o primeiro dia do homem foi o 7º. Porque foi o descanso. É isso que Deus tem para nós. É descansar. Meu querido, sua igreja não vai multiplicar porque você trabalha demais. Se seu foco é só o trabalho, se seu foco é só visitar, é cobrar, é relatório, eu vou te falar, sua igreja pode até crescer, mas no mesmo tanto que cresce, a galera depois vai embora. Por quê? Porque o maior princípio a ser ensinado não é o princípio do discipulado, mas é um princípio de contemplar a Jesus e descansar na obra dele. O maior princípio não é me obedeça, me honre. O maior princípio é olhe para Jesus. Eu quero te ensinar sobre Jesus.
Eu quero falar sobre Jesus, eu quero te mostrar o que Jesus pode fazer, o que Jesus é, tudo que ele venceu por nós, tudo que ele nos dá gratuitamente. Esse sim é o bom pastor. É aquele que alimenta as ovelhas, é aquele que dá o alimento. E qual que é o alimento? Jesus falou, alimenta de mim. Não use o seu púlpito para construir um império para você. Não use o seu púlpito para enriquecer seus bolsos. Não use o púlpito apenas para abrir o seu coração magoado e chateado. Use o seu púlpito para falar sobre Jesus. Meu querido, se eu fosse falar sobre mim, eu não teria condição de estar aqui ao vivo com você. Mas eu não estou aqui para falar de mim. A minha pregação não é sobre mim. A minha pregação é sobre Ele. Eu só sou a voz que clama no deserto. Eu só sou o mensageiro. Mas o importante é a mensagem. É a mensagem que muda, é a mensagem que transforma. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, meu querido, o alvo do diabo é mentir para você. A palavra mentira, inclusive no original, ela significa grego, né? Significa pseudo, que veio várias palavras, inclusive até no português, né? Nós usamos algumas pseudomático, pseudo algumas coisas. Então nós usamos a própria palavra. E o pseudo significa exatamente mentira no grego. E esse é o grande alvo do diabo. Lá em João, capítulo 8, verso 44, vamos ler? A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. É o único pecado na Bíblia que o diabo é o pai. Ou seja, a paternidade da mentira faz parte do diabo. O diabo ele quer se basear tudo na mentira. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não acho que o diabo vai falar a verdade para você, meu querido, porque nele não há verdade. Porque quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E essa palavra pseudo no original significa uma falsidade consciente. Ou seja, o diabo tem consciência. É uma falsidade consciente e intencional para destruir você. Meu querido, o diabo não pode pegar uma flecha e enfiar dentro do seu coração, porque senão ele tinha feito isso. Mas o diabo ele pode mentir para você. E eu quero te falar, muitas vezes eu percebo o diabo querendo mentir para mim. E eu quero te falar, o diabo também quer mentir para você. Ele quer mentir sobre a sua condição financeira, sobre a sua sexualidade, sobre o seu ministério, sobre o seu futuro, sobre a sua família, sobre a sua casa. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. E acredite, ele vai mentir para você. Ele não vai chegar em você e falar, oi, eu sou o diabo, estou aqui para mentir. Não, ele vai gerando pensamentos, principalmente no pronome pessoal. Eu não posso, eu não tenho, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser um pastor, eu não dou conta de andar em santidade, eu estou cansado de Deus, Deus já desistiu de mim, Deus já passou de mim, não é possível que mesmo eu pecando de jeito, Deus ainda gosta de mim, não é possível que Deus ainda vai me perdoar nisso. E aí um monte de mentira ele lança, e se você aceita, vira um jugo. Por isso que João, capítulo, é interessante que antes mesmo desse versículo, Jesus já tinha falado sobre isso, sobre a verdade. No capítulo 8 de João, verso 32, a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! A maior libertação que nós precisamos, meu querido, não é só de demônio, são das mentiras que estão na nossa mente. São de mentiras que foram faladas, contadas na nossa mente e até hoje nós acreditamos. Quantas mentiras não tem aí na sua mente, na sua área financeira, na sua área emocional, na sua área como empreendedor ou empreendedora? Quantas mentiras você tem aceitado, você tem convivido e você inclusive tem acreditado? Eu posso falar isso com toda tranquilidade. A maioria das áreas da nossa vida que não romperam é porque tem uma mentira lá dentro. É porque tem uma mentira que nós estamos professando, confessando, acreditando naquilo ali. Interessante é que depois que o povo de Israel saiu do Egito, a promessa é que eles entrariam numa terra que mana leite e mel. Não é que dá, é que mana. Isso fala de abundância, de provisão. E quando o povo de Israel chegou ali a Cades Barneia, a Bíblia diz que algo triste aconteceu. Por quê? Porque enviaram 12 espias. Cada um de cada tribo, eram 12 tribos. Então escolheu um espia de cada tribo. E para lá ver essa terra. E eles voltaram com um relatório dizendo que de fato a terra
que ela fluía, ela manava leite e mel. Mas eles tinham visto também uma cidade muito grande e aonde tinha filhos de Anak. Vamos ler isso? Lá em Números 13, verso 25 até o 28. Diz o seguinte: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Interessante aqui, a palavra Anak significa no original coleira. Significa corrente de pescoço. Ou seja, os espias, 10 espias dos 12 trouxeram um relatório de que, não, ali tem filhos de Anak. Em outras palavras, os filhos de Anak colocaram uma coleira neles. Deram peso sobre eles, incredulidade, medo, abateram eles. Eu vou te falar, será que o diabo também não está colocando coleiras em você para te desanimar, para te abater? Eu vou te falar, meu querido, Deus deseja que entramos na terra prometida, mas os jugos podem nos impedir, as coleiras dos filhos de Anak podem nos impedir de desfrutar e entrar na terra prometida. Precisamos hoje nos livrar de todo o peso e jugo que tem sido colocados em nosso pescoço. E aí é interessante que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30. Vamos ler? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o que é jugo? O que é jugo? Jugo, na verdade, é um pedaço de madeira usado para juntar 2 bois. Então, tem um boi aqui e um boi aqui. Para que os 2 pudessem andar na mesma velocidade e na mesma direção, então usavam um jugo, que era essa coleira, essa junta, que colocava num boi e no outro. E normalmente, o que era mais forte ficava um pouquinho na frente para ajudar, inclusive, o boi que era um pouquinho mais fraco. E ali, então, eles caminhariam junto para trabalhar e para, de fato, fazer tudo aquilo que eles precisavam. E é interessante porque Jesus ele fala que o jugo dele é suave e é leve. Meu querido, se a sua vida está pesada, se a sua vida está ruim, se você pensa em morrer todos os dias, ou se de vez em quando a vontade de morrer vem sobre você, é porque esse jugo não é de Deus para você. Porque Deus tem para nós longevidade e não morte prematura, morte cedo. Não é a vontade de Deus que ninguém morra cedo. Não é. Eu sei que muitos falam, Deus deu, Deus tirou. Meu querido, isso está na Bíblia, mas não foi Deus que falou, foi Jó que falou. Deus não concorda com essa frase. Essa frase de que Deus quer que alguém morra não é de Deus. Aí você fala, mas lá no Salmo está que a morte dos justos ou dos seus é preciosa para o Senhor. Meu querido, no original, aquilo lá significa que a morte é a volta para casa, é preciosa ao Senhor. Mas não que o Senhor tem prazer em tirar a vida de alguém. Ao contrário, Deus é Deus de vida e não de morte. Deus quer que nós vivamos e vivamos por muitos anos. Se você nesses dias está pensando em morrer, ou por esses tempos tem pensado em se matar, eu quero te falar, isso não é de Deus para você. Deus não quer que você viva só até os 40 anos. Deus não tem só 30 anos para você viver. Deus tem longevidade. Aleluia! Se você ler o mesmo Salmo 91, um salmo ali de Moisés, você vai observar que Moisés mesmo falou que ele tem longevidade para ele. Muitos dias para ele. O Senhor tem longevidade. Vamos ver isso lá na Bíblia?
lá em Salmos 91. O Salmo 90, na verdade, foi escrito por Moisés. O 91 não foi. Mas, quando você olhar, vamos ver isso. Quando você olhar no Salmo 90, Salmo 90, verso 10. Olha só o que diz. Ele fala o seguinte: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, Moisés falava isso pela incredulidade e por achar que Deus é irado. Porque olha só o que ele fala no verso 11. Olha só o verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Por que Moisés falou que era a vida depois dos 60, depois dos 70 e 80 era cansaço? Porque ele achava que Deus estava irado com ele. Mas quando Moisés então descobre de fato que Deus não está mais irado, e aí por isso que a Bíblia é incrível, logo no Salmo 91 nós temos a promessa da longevidade. Olha só o que ele fala, Salmo 91, verso 15. Ele fala o seguinte: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Verso 16. Saciá-lo-ei com que, irmãos? Com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade. Deus te dará longa vida para te satisfazer. Tá me ouvindo? Olha só, saciá-lo-ei. Ou seja, eu vou te satisfazer. Quanto tempo? Com longevidade. Deus vai te dar muitos anos de vida para satisfazer você. Para que todos os seus sonhos sejam realizados. Para que dê tempo de você viajar muito. Para que dê tempo que você veja os seus netos, os seus bisnetos. O Senhor quer satisfazer com muitos anos de vida. Não ache porque você chegou aos 50, aos 60, aos 70, que você já está na hora de partir. Não está, meu querido. O Senhor quer te dar vida e vida e abundância. E essa vida não é só vida espiritual, não. É a vida do seu corpo também. O Senhor tem longevidade para você. O Senhor tem muitos anos de vida para você. Não é a vontade de Deus que ninguém morra jovem. Não é a vontade de Deus que ninguém morra com 20, 30, 40, 50 anos. O Senhor tem muitos anos de vida para nós. Aleluia! Por isso você vai perceber, todos os homens de Deus, a maioria, principalmente ali no Velho Testamento, morreram com muitos anos de vida. Porque é isso que o Senhor tem para nós, longevidade. Aleluia! Se você estava com espírito de morte, eu quero te falar, isso é mentira do diabo, isso é jugo do diabo, você não vai morrer cedo, você tem muitos anos ainda para você viver. Aleluia! Eu não estou falando isso para que você deixe para estudar depois, para que você atrase aquilo que você precisa fazer. Mas eu só estou te falando que existe uma promessa de longevidade para mim e para você. Aleluia! Você vai viver muitos anos ainda, você vai ver grandes coisas. E a palavra de Deus nos diz então que tem 3 julgos. 3 julgos que a palavra de Deus diz que tem. Vamos ver quais são? Primeiro, o jugo do pecado. Lá em Lamentações, capítulo 1, verso 14, eu vou falar sobre 3 julgos. Vamos ler o primeiro? Olha só. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Meu querido, a primeira coisa que é um jugo na vida das pessoas, nas nossas vidas, é o pecado. É o jugo do pecado. É um peso. Quando não estou falando que nós não vamos tropeçar ou não vamos errar. Mas se nós ficamos remoendo isso, lembrando, falando, tá vendo? Agora Deus não vai me abençoar porque eu pequei aqui lá. O pecado, ele é um jugo. Por isso que aqueles que conhecem a graça de Deus, diz a Bíblia que eles não vivem mais sobre o domínio do pecado, mas sim da graça. Vamos ler lá em Romanos capítulo 6, no verso 14. Olha o que diz. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por que o pecado não tem domínio sobre vós? Porque não está debaixo da lei, e sim da graça.
Se o pecado está tendo domínio sobre você, não vem me falar que você está vivendo na graça. Se o pecado tem domínio sobre você, é porque você está vivendo na lei. Mas se você tropeça, se você de vez em quando escorrega, ou faz coisas que você se incomoda profundamente, então, meu querido, você nasceu de novo. E a Bíblia diz que você vive na graça. A Bíblia em nenhum ponto fala que quem vive na graça não peca mais. Mas a Bíblia fala que quem vive na graça não vive mais sobre o domínio do pecado. O pecado não manda mais na vida dele. O pecado não determina mais o que ele gosta, o que ele faz. O pecado não manipula mais a vida dele. Agora ele tem o poder de dizer sim ou não. Ele pode agora querer ou não querer. Aqueles que vivem na graça não vivem mais debaixo do pecado. Agora, meu querido, o pecado nos faz cansar. Se você é crente e vive aí desenfreado em pecado, isso cansa. A Bíblia diz lá nos Salmos mesmo que um buraco puxa o outro. O pecado é cansativo. Sabe, se todos os dias ali você fica mentindo para sua esposa, você fica disfarçando com seus clientes, escondendo informações dos seus clientes, você fica vendo aquele tanto de vídeo pornográfico, você fica ali, sabe, inundado num pecado. A Bíblia diz que isso é um jugo, é cansativo. Porque o pecado, ele cansa. O pecado, ele não vale a pena. O pecado é como se fosse um bolo muito grande, cheio de chocolate. Ele é bonito, atraente, legal. Mas quando você corta ele, só tem coró lá dentro. O pecado, ele é bonito por fora, mas ele é péssimo por dentro. O pecado, ele não vai valer a pena na sua vida. Não vale a pena, meu querido, se entregar. Sabe por quê? Depois ali da goza, vem o arrependimento. Depois ali que transou com uma mulher que não era sua, com um homem que não era seu, vem o arrependimento, vem as promessas, vem o que eu fiz, por que eu estou fazendo isso? Entende? Eu sei o que é isso. Eu já vivi nisso. Eu sei o que é viver nesse jugo, nesse peso. E eu vou te falar, o pecado ele não compensa. E com certeza ele é um jugo na nossa vida. Agora, eu não estou falando que você não vai tropeçar ou não vai errar. Agora, o diabo ele fica te acusando para você desistir de Deus e desistir de você mesmo pelos erros e pecados que você cometeu. O diabo fica aí falando para você, tá vendo? Você nunca vai vencer isso daqui. Você nunca vai vencer. Nunca vai vencer. Tem um provérbio que eu gosto. Ele diz lá no Provérbio 24, verso 16. Ele diz o seguinte, porque 7 vezes cairá o justo, mas ele vai fazer o que, irmãos? Ele vai levantar. 7 vezes cairá o justo. Interessante, né? Que a Bíblia fala que vai cair, não vai cair o pecador, não vai cair o perverso. A Bíblia está dizendo que quem cai aí é o justo. Eu não estou falando, meu querido, que você não vai errar, que você não vai pecar, que você não vai escorregar em uma área ou outra. Não entenda que eu só estou falando da área sexual, eu estou falando de todas as áreas. Todas as áreas. Não entenda que você não vai tropeçar, mas se você tropeçar, levante. Porque mesmo quando o diabo está certo, ele está errado. Levante e não queira confessar apenas seu pecado. Confesse a justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga, eu sou perdoado, eu sou lavado, eu caí agora, eu caí nessa lama, mas eu não sou um porco. Eu sou um filho de Deus, por isso eu me levanto dessa lama. E o teu sangue me limpa agora de toda essa lama que eu acabei de me lambuzar. Porque eu não sou um porco, eu era um porco. E porco gosta de lama, mas eu não sou mais um porco, por isso eu não vou viver nessa lama. Porque agora eu sou filho de Deus, filho do Altíssimo, filho amado, filho perdoado. Então eu saio em nome de Jesus desse lamaçal, porque o sangue de Jesus me perdoa. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, que, vamos ler? 1 João, capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, estarmos com Jesus, como Ele está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. A Bíblia é muito clara sobre isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu não sei qual pecado você cometeu ou quantas vezes você o cometeu. Mas uma coisa eu tenho que te falar. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar e lavar todo o seu pecado. Todo. O pecado de ontem, o de hoje e o que vai acontecer daqui a 10 anos. O sangue de Jesus é maior que o seu pecado.
Porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou te falar uma coisa, Deus está mais perto dos mais pecadores do que dos mais santos. Está me ouvindo? Talvez você imagine e fale, Rod, mas eu acho muito difícil meu pai converter, porque meu pai, ele é muito pecador, ele já está no 4º casamento, ele já casou, já teve tantos filhos, meu pai já até matou pessoas, meu pai já se embriagou, meu pai já fez tanta coisa ruim. Olha, se tiver um pecador pesado na minha família, é meu pai. Eu vou te falar, com base na Bíblia, Deus está mais perto do seu pai do que aquele que peca menos. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso, não tenha medo de orar por salvação de pessoas da sua casa e da sua família. Não acredite, não, aquela lá é difícil demais. Aquele ali, nossa, ele já cometeu cada coisa que é impossível Deus salvar. Meu querido, eu te falo isso com a maior tranquilidade. Quanto mais pecado essa pessoa já teve, mais perto de Deus essa pessoa pode estar. Sabe por quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A Bíblia não diz, onde há retidão e justiça, ali está o Senhor. Mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, ou seja, aquela pessoa errou demais, equivocou demais, superabundou, ou seja, vai vir muito maior sobre aquela pessoa a graça. Mais uma vez, eu não estou falando, não sou a favor do pecado. Não estou falando para você pecar mais para que a graça seja maior. Não estou falando isso. Mas estou falando aquele ímpio que estava ali embriagado em muito pecado, é mais fácil ele converter do que o outro que se diz santão. Aleluia? Por isso ore, não tenha medo de orar para a pessoa se converter. Então o primeiro jugo é o jugo do pecado. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 22, diz o seguinte, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de quê, irmãos? Da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia! Mesmo quando você pecar e errar, você deve se aproximar com confiança no sangue de Jesus. Mesmo quando você pecar e equivocar, se aproxime por causa do sangue de Jesus. Aleluia! O pecado não pode mais te impedir você de estar na presença de Deus. E seu pecado não te separa mais de Deus. Porque aquilo que te separava era o pecado. Mas Jesus Cristo, através da sua cruz, do seu sangue, removeu todos os nossos vestígios de pecado. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 13 e 14. Olha só o que a Bíblia diz. Que a única separação que estava entre nós e Deus foi removida por Jesus. Vamos ler isso? Olha só, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Aleluia! Não tem mais inimizade entre você e Deus, porque a única coisa que separava você e Deus era o pecado. E a Bíblia diz que Jesus destruiu essa parede do pecado. Nem o seu pecado mais te afasta de Deus, porque Jesus ele destruiu essa parede do pecado. E agora, meu querido, mesmo quando você tropeça, vá direto ao Senhor, com ousadia, com intrepidez, chega com confiança, sempre chegue para orar, descansado no sangue de Jesus. Sempre chegue descansado, que o sangue de Jesus é suficiente para te lavar 24 horas por dia. Aleluia. Aleluia. O segundo jugo, com base na palavra de Deus que nós temos, o primeiro então é o jugo do pecado. Meu querido, não sou a favor, mas se você pecou, chega diante de Deus e apenas declare, eu sou justo, eu sou perdoado. Se você ficar aceitando a acusação do diabo, vai ficar um jugo, vai ficar um peso. Na verdade, ninguém que nasceu de novo quer viver na prática do pecado. Ele até pode deslizar uma vez ou outra, mas ele não quer viver na prática do pecado. Agora, mesmo quando você desliza, não aceita a acusação nem a condenação. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que hora? Agora. Se acabou de errar, acabou de pecar, declare, agora nenhuma condenação há. Amanhã, se você errou, pecou em outra coisa que você não gostava, então declare naquela noite, eu declaro, nenhuma condenação há para mim. Aleluia.
Mesmo quando você errar, o sangue de Jesus te purifica. Mesmo quando você errar, não deixa o pecado virar um jugo sobre a sua vida. O segundo jugo, eu vou falar apenas 3, é o jugo da lei. Lá em Atos, capítulo 15, verso 10, a Bíblia diz que os apóstolos e os presbíteros, os diáconos, foram reunir em uma grande reunião mesmo, uma congregação ali em Jerusalém. E um dos que toma ali à frente é Pedro, o apóstolo Pedro, que é mais chamado ali para os judeus. E Pedro fala essa frase aí que eu quero ler com vocês, esse versículo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? O segundo jugo, e que Pedro está falando aí nesse jugo, é o jugo da lei. Primeiro, então, é o jugo do pecado. O segundo jugo é o jugo da lei. Cuidado, porque querer viver na lei vai fazer a sua vida ficar cansativa. Querer viver com Deus com base na barganha, eu sou abençoado porque eu guardo os mandamentos, vai fazer da sua vida cansativo. O segundo jugo é o jugo da lei. O jugo da lei é você ter que fazer coisas para agradar a Deus. E ter que agradar a Deus para ser aceito por Ele. O jugo da lei fala, faça para Deus se agradar de você. A lei fala para você, faça. Mas a graça diz, eu farei por você. Aleluia. É um jugo que, na verdade, é um jugo que para receber as coisas de Deus devemos barganhar. Ou seja, fazer negócios com Deus. Com atitudes lindas para ver se Ele me abençoa. Colocando então o foco em nós, em nosso comportamento. Se o seu foco na vida cristã é em você, no seu comportamento, isso vai ser um jugo. O cristianismo é a única religião, é a única vertente que quem vem para ele são as piores pessoas. Você já parou para pensar nisso? Quando você olha, por exemplo, os católicos, os coroinhas, são aquelas pessoas que mais são boazinhas na igreja. Quando você olha para os maçons, eles têm que ser convidados. Quando você olha para os espíritas, eles fazem grandes obras. Mas quando você olha para os crentes, eles são os ex-tudo. Ex-bandido, ex-ladrão, ex-gay, ex-assaltante, ex-não sei o quê. As piores pessoas fazem parte do evangelho. Por quê? Porque é Deus ali que transforma. Nós não podemos transformar a vida com Deus em uma vida de regras. Quando estamos com o jugo da lei, sempre achamos que não estamos aptos para sermos abençoados ou usados por Deus. Quando você está no jugo da lei, você sempre acha que você está fora do padrão. Está me ouvindo? Quando você está no jugo da lei, você sempre acha que você está fora do padrão, porque você não orou o suficiente, você não leu a Bíblia o suficiente, você não é homem de Deus o suficiente, porque você não leu tantos capítulos igual você programou para ler o suficiente. E aí o jugo da lei presta atenção nisso, é você acreditar que as bênçãos de Deus virão até você quando você for bom, quando você for um super crente. O jugo da lei é faça para Deus te abençoar. E a pior coisa, meu querido, porque nós somos abençoados não pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez. Nós somos abençoados, não é pelo que fazemos, mas é pelo que Jesus fez. O jugo da lei, ele coloca em você o peso de ser um super crente, de ser o cara top no jejum, top na leitura bíblica, top na santidade, top em tudo. É um bom pai, é uma boa mãe, é um bom filho, é um bom patrão, é um bom pastor, é uma boa ovelha, é um bom pregador, é um bom leitor, é um bom tudo. O jugo da lei é isso. Você tem que ser auto-performance em tudo. Mas eu vou te falar, é impossível para um homem ser auto-performance em tudo. Em algumas áreas, ele vai, infelizmente, não ser aquilo que ele gostaria de ser. O jugo da lei é, se você não for, você não pode ser abençoado. Mas eu vou te falar mais uma vez, Deus não te abençoa por causa de você. O padrão para Deus abençoar não é a sua vida nem o seu comportamento. É simplesmente Jesus. Por isso, quando você confessa Jesus, você pode agora ter todas as bênçãos espirituais. Você pode ter agora todas as bênçãos do Pai. Aleluia! Porque a lei, meu querido, ela não veio para te abençoar. Ao contrário, a lei veio para te condenar. A lei veio para te julgar. Jesus cumpriu plenamente a exigência da lei.
O diabo agora não pode usar a lei para condenar você, mesmo quando você cai. Vamos ler 3 versículos lá em Gálatas. Primeiro, Gálatas 2,16. Vamos ler esse versículo. Ele diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. E você aí querendo, né, ser justo por guardar mandamentos. E sim mediante, como irmãos? Como que o homem é justo? Mediante a fé. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3,13. Ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, Ele recebeu a maldição da lei em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei diz, se você não fazer, vai ter uma maldição sobre você. A Bíblia diz que Jesus nos resgatou dessa lei, nos tirou de lá, porque Ele sabe que nós não conseguimos cumprir. Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurai-vos justificar na lei, da graça decaístes. A palavra de Deus diz que quando você quer viver na lei, você decai, você cai da graça de Deus, você sai da graça de Deus. Então o primeiro jugo é o jugo do pecado. Meu querido, um homem e uma mulher de Deus que nasceu de novo, ele não vai querer viver na prática do pecado. Mas se você caiu, se você tropeçou, nós temos o sangue de Jesus que te purifica. Não fique acusado, não deixe o jugo do pecado parar você de ter a alegria de querer viver com Deus. Não ache que Deus esqueceu de você, abandonou você, passou de você, desistiu do seu ministério. Para, isso é ladainha de pastor, isso é ladainha de pessoas de fato que não creem, não pregam e não vivem a graça. Porque um pastor, homem de Deus, ele vai sempre falar que Deus jamais vai desistir de você. Aleluia. O segundo jugo que diz a palavra de Deus é o jugo da lei. Quando você quer agradar a Deus na força própria. Quando você acha que quando você lê a Bíblia, você agrada a Deus. Mas quando você não lê a Bíblia, Deus está lá chateado com você. E Deus pergunta, por que você não leu a Bíblia hoje? Por que você não jejuou hoje? Meu querido, se você for viver, achar que Deus vai lidar com você com base na sua vida, na boa, você está lascado. Porque você nunca vai conseguir ser o alto performance suficiente todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados e abençoados pela fé em Cristo Jesus. E quanto mais você conhece Cristo Jesus, mais você é transformado, mais você entra em descanso e mais Deus te abençoa. Porque Deus tem prazer em abençoar aqueles que não merecem, mas se descansam na graça de Deus e se apropriam através da fé. Aleluia! E o terceiro e último jugo, com base na palavra de Deus, é o jugo do amigo íntimo incrédulo. Tá me ouvindo? Vamos ler isso lá. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 16. Vamos ver quem chega primeiro. Vamos lá? 2 Coríntios. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. A Bíblia está dizendo isso. Não coloque esse jugo sobre você. Normalmente o jugo do pecado e o jugo da lei é o diabo que coloca. Esse nós que colocamos. Não vos ponhais, não coloque em você um jugo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio diz, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Evidentemente, nós podemos ter amizades com pessoas de fora. Nós podemos ter amizade com ímpios, com pessoas que não proferem a mesma fé que nós. Não acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos. Eu não estou falando para você ter um partidarismo, para você ser partidário. Eu sou dessa bolha e eu não converso com ninguém que não for dessa bolha. Mas a Bíblia diz que quando você tem um amigo íntimo que não é da mesma fé que você, isso pode te prejudicar. Por quê? Porque você vai pedir conselhos para ele, ele vai dar conselho falando, esquece essa igreja, esquece essas coisas. Então a Bíblia diz que é um jugo, é um peso. Quando você resolve ter intimidade
com alguém que não tem a mesma fé que você. A Bíblia diz que isso é pesado. Porque você vai pedir conselhos, ele vai te dar conselho que não tem nada a ver com a palavra. Você vai querer desabafar, você vai desabafar com uma pessoa que possivelmente não tem o entendimento das verdades bíblicas. Então a Bíblia diz que amigos íntimos devem ter a mesma fé. Amigos íntimos devem andar com a mesma visão, com a mesma fé. Porque a Bíblia diz que se você tem essas amizades, isso vai virar um jugo desigual. Isso vai ser pesado, porque seu amigo quer fazer uma coisa, você quer fazer outra. Seu amigo quer ir na festa, na balada, mas você quer ir para a igreja, você quer orar. Seu amigo quer ir lá se embriagar e beber, mas você quer beber do Espírito Santo. E essa relação vai ficar muito difícil. Eu não estou falando para você anular os ímpios, ou os incrédulos, ou pessoas de outras religiões. Não estou falando isso. Mas eu estou te falando que amizade íntimas com eles não vai dar certo. Você pode ter amizade com eles, inclusive para pregar para eles, para levar eles para Jesus, para contar da graça do amor. Mas intimidade com eles vai ser difícil, porque eles não serão esse canal de Deus na sua vida. Amém? Interessante que quando os 10 espias voltaram lá de Cades Barneia, eles falaram para o povo, olha, aquela lá é terra de gigante. Não sei se a gente vai conseguir. A Bíblia diz que todo o arraial foi contaminado com isso. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso que eu vou te falar. Você deve escolher muito bem as pessoas que você deve andar, porque a incredulidade contamina, a fé também contamina. Pessoas que você chega no ambiente e eles estão abatidos, ele abate o ambiente. Mas pessoas que chegam no ambiente com fé, ele leva o ambiente, eleva o ambiente. Ou seja, não dá para andar com todos, meu querido. Não dá para ser amigo de todos. Não dá para andar com pessoas que não têm o mesmo propósito, não têm a mesma fé que você. Procure ter comunhão, relacionamentos com pessoas que te levem para cima, para Deus. Por quê, Roger? Porque senão você vai ter um jugo em cima de você. E aí, acredite, você vai começar a pensar, será que vale a pena esse negócio de igreja? Será que vale a pena esse negócio de santidade? Será que vale a pena esse negócio de pagar preço? Será que vale a pena esse negócio de fazer seminário? Será que vale a pena esse tem de abrir um grupo aqui na minha cidade? Será que vale a pena esse tem de virar um pastor? Será que vale a pena? E aí você vai ficar com esse tanto será que vale a pena. Por quê? Porque você deixou pessoas influenciarem as suas escolhas. Por isso, meu querido, tenha amizade com todos, mas intimidade só com aqueles que de fato têm a mesma fé que você. Jesus andava com a multidão, mas ele não colocava a multidão no barco dele. No barco dele andavam os discípulos e no peito dele só deitava João. Você entende? Existem níveis de amizade. E eu quero te falar, a Bíblia é muito séria quanto a isso. Não tem amizade íntima com pessoas que não têm a mesma fé, porque isso vai ser jugo. Aí alguns podem dizer, não, Roger, mas eu vou transferir a minha luz, a minha unção para essa pessoa. Amém. Tomara. Mas não caia nessa de ter amizade íntimas com pessoas que ainda não conheceram verdadeiramente a Jesus. Mais uma vez, eu não estou falando que você não possa ter amizades, visitá-las, andar com elas, mas eu estou falando sobre intimidade. Porque a palavra de Deus diz, como que pode ter intimidade? Como que pode andar juntos? Como que pode misturar, ter essa comunhão, essa koinonia do crente com o incrédulo, do maligno com Cristo? Não tem como. E a Bíblia diz então que esse é o terceiro jugo. Durante o Novo Testamento, eu percebi esses 3 jugos. Se você algum dia percebeu um jugo a mais que você lê, você me conta. Mas ao ler ali o Novo Testamento, eu percebi esses 3 jugos. O jugo do pecado, o jugo da lei e o jugo do amigo íntimo incrédulo. Eu quero que em nome de Jesus, você hoje possa livrar desses 3 jugos. E eu quero te perguntar, para nós encerrarmos, quantos de vocês querem hoje se livrar de 1 ou 3 jugos que está sobre a sua vida? A vontade de Deus, meu querido, é que você viva no descanso. A vontade de Deus é uma vida de jugo leve. Vamos ler novamente Mateus, eu quero encerrar com esse versículo antes de eu orar. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Nós vemos ali 2 tipos de jugos. 2 tipos, na verdade, de descanso. E esse é o descanso que Deus tem para você. Deus não tem uma vida apática, pesada, ruim, cansativa, uma vida pobre, uma vida
cheia de necessidades. Deus tem, na verdade, uma vida abundante, alegre, de propósito, de unção, de vida, de alegria, de força, de intrepidez. Aleluia, essa vida que Deus tem para nós. Vamos ler? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continua, por favor, verso 29, vamos lá até o 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. É o primeiro tipo de descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volta lá o verso 28 para mim. Olha só. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro descanso. O primeiro descanso é o descanso que você vem para Jesus e Ele te alivia. Hoje eu quero te falar, qual que é o jugo que está sobre você? Qual que é o peso que está sobre você? Será que é a lei? Será que você sempre está achando que você não está apto, não está pronto, não está preparado, nunca vai ser, nunca é, nunca pode? Será que você está vivendo nesse jugo? De tanto peso, de ficar se comparando. Essa semana mesmo eu li uma frase que eu gostei muito dela. Ela diz que a mãe da frustração é a comparação. Quanto mais eu me comparo com o outro, mais frustrado eu fico. A mãe da frustração é a comparação. Se eu me comparo com os outros, eu vou ficar frustrado. Você entende? Qual que é o jugo hoje que você está vivendo? Será que é o jugo do pecado? Você tropeçou 10 vezes durante um ano, a mesma coisa, então você está, Roger, eu vou desistir desse pecado, eu vou desistir disso, não tem como vencer mais isso, eu desisto, eu cansei de lutar contra isso, eu cansei de cair nesse pecado. Será que você está nesse jugo, na acusação, na condenação? Pode ser que você esteja vivendo o jugo do pecado. Mas pode ser também que você está vivendo o jugo da lei, cansado de nunca estar pronto, de sempre se sentir que está devendo algo para Deus, sempre as suas palavras não são boas, sempre você não está lendo o suficiente, você não jejua o suficiente, você não é santo o suficiente, você não é um bom pastor o suficiente. Talvez então você está no jugo da lei. O jugo da lei é tudo aquilo que depende de você, tudo aquilo que depende do seu comportamento, da sua auto-performance e de você. Os coaches ensinam isso, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, descansa e Deus te dá. Os coaches ensinam, faça e Deus te dá. Mas a Bíblia ensina, descansa e Deus te dá. Cuidado para você não estar vivendo nesse jugo da lei. E o último, será que os seus relacionamentos não têm se envolvido com tantas pessoas que têm abatido você? Pessoas muitas vezes que não têm a mesma fé, não estão tendo os mesmos sonhos, não estão tendo as mesmas ambições em Deus. Será que essas pessoas não têm sido, na verdade, canal de abatimento? Meu querido, eu vou te falar, pessoas que elas banalizam a santidade são pessoas que não devem andar com você. Pessoas que falam, você acha que ninguém cai? Você acha que isso daqui não é comum? Você acha que o povo não faz tudo à escondida? São pessoas, infelizmente, que você deve se afastar. Ore por elas, para que Deus te dê uma estratégia para alcançá-las. Mas nem sempre Deus também vai alcançá-las, elas. Deus nem sempre vai alcançar elas através da sua vida. E talvez você tenha vivido esse jugo. E o primeiro descanso, então, é o descanso onde a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o primeiro descanso. É o descanso que Jesus dá. Agora existe um segundo descanso, no verso 29. Vamos ler? No verso 29 ele diz, olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O outro descanso é aquele que você encontra. Um é aquele que Jesus te dá, e outro é aquele que você encontra. Roger, como eu encontro esse segundo descanso? Quando você joga para cima, joga fora todos esses jugos. Tá me ouvindo? Quando você joga para cima todos esses jugos, então você acha descanso. Quando você fala, Jesus, eu sei que eu errei tantas vezes nesse mesmo pecado, mas eu confio no teu sangue
e na tua graça e na tua força sobre mim. Jesus, eu não sou, mas o Senhor é. Pai, eu quero andar com pessoas que proferem a mesma fé. E aí você vai ver que esse peso vai sair de você. Deus tem para nós um coração manso e uma vida leve. Uma vida sem jugo e uma vida sem peso. Amém? Deixa eu orar por você. Jesus, quero te bendizer e te agradecer nesta manhã, porque o Senhor nos trouxe revelação da tua palavra. O Senhor abriu os nossos olhos sobre aquilo que dificulta o nosso caminhar com o Senhor, que é viver a vida com esse peso do pecado, com esse peso da lei e com esse peso de manter uma aparência, uma amizade com pessoas que muitas vezes traz para nós abatimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, nesse dia, nesta manhã, remove sobre nós toda condenação, toda culpa, todo jugo, e que o Senhor, Deus, nos dá o teu descanso, a tua paz nesta manhã. Jesus, eu oro para cada pessoa que está ouvindo essa palavra, aonde elas estiverem e o que elas estiverem passando, que o Senhor, ó Deus, possa mostrar para elas que elas são amadas, que elas são perdoadas, que elas são justificadas, não por elas mesmas, não pelo comportamento que elas tiveram, mas pelo Senhor, porque Jesus é a nossa justiça. Jesus é o suficiente. Por isso, Jesus, nessa manhã, eu quero declarar que elas possam receber a graça abundante, a paz perfeita dentro do coração delas. Oh Deus, remove agora toda a frieza, toda a apatia. Remove agora todo o desânimo, todo o espírito de morte, espírito de culpa, de desânimo, de medo, de abatimento. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende agora e dê a Deus vida. Renova os sonhos, renova a ousadia, dê, Pai, a tua unção, renova a unção sobre essa pessoa. Que teu Espírito, ó Deus, seja transbordante. Que teu Espírito, ó Deus, possa se manifestar de maneira profunda, Pai. Jesus, eu oro para que, ó Deus, todos os julgos que nós carregamos, que pessoas colocaram, ou que até mesmo o diabo colocou sobre nós, que o Senhor remova agora, que o Senhor tire, porque nós queremos voar com o Senhor, nós sabemos que voa quem está leve, por isso nós queremos estar leve, nós queremos, ó Deus, descansar plenamente no Senhor, sabendo que Jesus é suficiente para todas as minhas necessidades. Se eu preciso de sabedoria, Jesus é a minha sabedoria. Se eu preciso de santidade, Jesus é a minha santidade. Se eu preciso de direção, Jesus é a minha direção. Se eu preciso de libertação, Jesus é a minha libertação. Se eu preciso de dinheiro, Jesus é a minha sabedoria financeira. Se eu preciso, Deus, de um casamento, Jesus é a minha direção para escolher o homem ou a mulher certa. Oh Jesus, o Senhor é e sempre será o suficiente. Nós queremos, ó Deus, descansar no Senhor e entregar todo o peso, ó Deus, que nós temos carregado nesses dias. Toda acusação, nós lançamos para cima, Pai, e descansamos no Senhor. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabemos que se o Senhor não poupou o seu próprio Filho, não vai dar graciosamente com Ele todas as coisas. Sim, nós teremos saúde, nós teremos unção, nós teremos vida, nós teremos todas as coisas em todas as áreas da vida, porque o Senhor nos dará graciosamente. Nós abrimos mão, Pai, da justiça própria, de querer barganhar com Deus, de querer ter um bom comportamento só para tirar o sorriso do Senhor. Não, não. Nós sabemos que o Senhor sorri para nós, porque Jesus foi a nossa oferta agradável. Jesus é aquela oferta que foi queimada e subiu como aroma agradável ao Senhor. Por isso hoje nós somos aceitos, perdoados, amados e agradáveis ao Senhor. Não por nós mesmos, mas pelo próprio Jesus, que se entregou e morreu por nós naquela cruz. Oh Deus, que a tua paz inunde hoje e que essa semana seja a melhor semana dessa pessoa. Eu quero declarar em nome de Jesus. Coloca as suas mãos assim. Eu quero abençoar a sua semana e quero declarar que será a melhor semana da sua vida. Que o Senhor vai te dar direção para resolver as suas áreas financeiras. Que o Senhor vai trazer cura sobre a sua saúde. Que o Senhor libera agora saúde sobre o seu corpo, sobre os seus olhos. Todo câncer seja secado em nome de Jesus. Toda dor no joelho, na panturrilha,
toda dor ali na cabeça, nos olhos, toda insônia, eu repreendo agora em nome de Jesus. Declaro paz, vida, descanso da parte do Senhor. Eu quero declarar que o Senhor vai te direcionar para o seu casamento, o Senhor vai direcionar esse novo tempo. Se você tem mudado de cidade, mudado de emprego, o Senhor vai te direcionar e você não vai errar o caminho, nem para a direita, nem para a esquerda. Em nome de Jesus. Diga amém, amém. Prepare-se, o Senhor vai te surpreender essa semana. Em nome de Jesus, te vejo no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Um beijo, Deus abençoe.